Anticorpos monoclonais anti-CGRP. É a mais nova classe de medicamentos contra a enxaqueca para a prevenção da enxaqueca. Muitas pessoas têm me solicitado, mandando mensagens, colocado no YouTube também, para falar um pouco mais sobre isso. E eu resolvi trazer aqui hoje um pouquinho mais em detalhes e explicar a vocês sobre esse tratamento que está revolucionando a doença, o manejo da doença enxaqueca. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Paulo Faro, especialista em dores de cabeça, e você está aqui para aprender mais sobre esse mundo tão vasto que é das dores de cabeça, cefaleias, né? E também sobre os seus tratamentos. Antes de continuar, eu quero te convidar a seguir o meu perfil, continuar recebendo aí avisos para semanalmente você ter um vídeo novo à sua disposição e conseguir aprender um pouco mais sobre isso. Vamos lá, pessoal. Anticorpo monoclonal anti-CGRP, essa classe, né, de remédios aí, classe nova, está sendo tão falada já há muito tempo, né? Nos últimos anos vem sendo falada, promessa, vai chegar um tratamento que vai revolucionar, e eu te confesso que no início eu fui muito cético em aceitar, né? Porque quando tem uma propaganda muito forte, muito grande, a gente fica com o pé atrás, principalmente quem trabalha com ciência, sabe que não existe nada milagroso, mas na prática as coisas mudaram realmente. Então nós tivemos a chegada do primeiro anticorpo monoclonal anti-CGRP, que é o Erenumab, que chegou em março de 2020. Em seguida, eu acho que foi até em agosto ou em julho ali 2020, chegou o segundo, o Galcanezumab. E em dezembro de 2020 também chegou o terceiro, que é o Fremanezumab. São essas três medicações que nós temos hoje no mercado. E uma promessa de chegada em 2022 do Epitinezumab, que é a quarta medicação desta classe, que possuem como alvo o CGRP, que são anticorpos monoclonais contra o CGRP ou o seu receptor. E quando a gente fala anticorpos monoclonais, anticorpo monoclonal, a gente se refere ao método de produção da substância, né? Desses princípios ativos. Então, é como a medicação é produzida. Até porque a gente tem diversos outros anticorpos monoclonais para outras doenças, para esclerose múltipla, para câncer, para psoríase, para muitas arterite de células gigantes, doenças autoimunes, outras. Anticorpo monoclonal é uma maneira, uma tecnologia de produção de medicamento. Então, anticorpo monoclonal, está dizendo que o medicamento contra o CGRP foi feito através dessa tecnologia farmacêutica, farmacológica, né? Vamos dizer assim. E por utilizar esse tipo de tecnologia, a gente tem várias vantagens, né? Vamos dizer dessa maneira. Por quê? Como são moléculas normalmente grandes, bem diferente de comprimidos, que são moléculas pequenas, né? Esses medicamentos, eles são administrados por via que a gente chama de parenteral, ou seja, que não vai pela via interal, que é o intestino. Então, são vias subcutânea, intramuscular ou endovenosa. Nos casos dos anticorpos monoclonais anti-CGRP que nós temos já no Brasil, são todos por via subcutânea. O que vai chegar no próximo ano vai ser por via endovenosa. E aí, certo? Mas qual a vantagem disso? São várias. Outra vantagem é que, como são moléculas grandes, você vai ter um prazo maior para a degradação delas e, com isso, a duração do efeito também é maior. Então, enquanto comprimidos são moléculas pequenas, você precisa tomar um por dia, dois por dia, 3 vezes ao dia, porque ele se degrada rápido, o seu metabolismo degrada essa molécula rapidamente. Os anticorpos monoclonais não. Moléculas grandes são degradados mais lentamente. Então, por isso que o intervalo de uso é mensal. Então, a cada 30 dias, você precisa fazer novas aplicações, porque existe uma demora para ser degradado. Isso é muito bom. Imagine você tratar uma doença tão incapacitante e tão frequente com uma aplicação uma vez por mês. Inclusive tem uma possibilidade delas, que é o Fremanezumab, que tem a possibilidade de você fazer 3 aplicações de vez a cada 3 meses. O que é que eu estou querendo dizer? Você pode ficar coberto de tratamento durante todo um ano,
fazendo 4 momentos de aplicação, sendo que em cada trimestre você aplica 3 ampolas. Essa é uma possibilidade. É um diferencial, inclusive, do fremanezumab. Qual o diferencial do galcanezumab? Ele tem uma dose de ataque. No primeiro mês, você aplica 2 ampolas de vez e do segundo mês em diante você aplica 1 ampola. E além disso, ele tem um diferencial de poder ser feito para cefaleia em salvas, além da enxaqueca. E o erenumab, ele tem 2 doses, tem de 70 mg e 140 mg. Normalmente nós iniciamos 1 ampola por mês de 70 mg, porém caso o paciente não tenha um efeito tão expressivo, nós podemos dobrar essa dose, inclusive chegando agora ao Brasil a dose de 140 mg. Ao invés da pessoa aplicar 2 ampolas de 70 mg, vai poder aplicar uma de 140. Então, são alguns dos diferenciais, né, da aplicação desses anticorpos monoclonais. Em relação à eficácia, os 3 são excelentes, muito bons e muito diferentes dos outros medicamentos. Primeiro, porque foi criado para enxaqueca. É o único tratamento que foi criado para enxaqueca. Quando você cria algo específico com aquele objetivo, você tem uma chance maior de dar certo. E foi isso que aconteceu. Todos os outros medicamentos, tratamentos para enxaqueca que nós tínhamos até então para a prevenção da enxaqueca, todos tinham sido criados para outros fins. E no decorrer do tempo nós vimos, opa, ele serve para enxaqueca, antidepressivo serve para enxaqueca, anticonvulsivante serve, antivertiginoso, antihipertensivo, várias classes, toxina botulínica, servem para controlar a enxaqueca através de diversos mecanismos. Mas esse foi o único remédio ou única classe que foi criada. Não, vamos resolver a enxaqueca, vamos controlar essa bicha. E realmente, eles criarem por isso é realmente mais eficaz. Muito bom. A minha experiência tem sido transformadora. O resultado que os pacientes têm me trazido na consulta tem sido transformador. Pacientes que eram refratários, que não melhoravam, principalmente enxaquecosos crônicos, que não melhoravam com topiramato, com toxina botulínica, começaram a melhorar e muito bem com os anticorpos monoclonais anti-CGRP. Isso abriu uma esperança muito grande para a gente, porque eram pacientes de difícil controle, que a gente tentava 1, 2, 3 medicações e não controlava. E os estudos mostram que mesmo pacientes com múltiplas falhas terapêuticas, com 2 ou mais falhas de tratamento, respondem aos anticorpos monoclonais. Uma outra vantagem, um grupo de pacientes que nós consideramos mais difícil também, que é aqueles que usam excessivamente os medicamentos analgésicos e aqueles depressivos respondem super bem aos anticorpos monoclonais. Então, pessoal, nós estamos diante de um divisor de águas. Realmente, isso não é exagero, isso eu falo após 1 ano e meio de prescrição desses remédios. Estamos diante de um divisor de águas, temos grandes expectativas, as indústrias farmacêuticas estão trabalhando cada vez mais para desenvolver novas possibilidades de tratamento, mas hoje os anticorpos monoclonais eles vieram realmente mostrar, nos ensinar bastante sobre o mecanismo da doença enxaqueca, como ela se comporta também, mas acima de tudo trazer um conforto para você que está aí do outro lado, que sofre com essa doença tão incapacitante e tem uma expectativa de melhora realmente. Tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem, a gente dá essas aulas, duração de meia hora, de 1 hora, falando só sobre os estudos, sobre o mecanismo de ação, sobre esse tipo de remédio. Então eu estou fazendo aqui um resuminho para poder orientar vocês, para poder trazer até um ânimo e uma esperança para vocês se tratarem. De qualquer maneira, deixa aqui seu comentário, deixa aqui o que você tem de dúvida para poder responder e a gente sanar esses problemas, tá bom? Até a próxima semana e aquele abraço.